Fala pessoal, meu nome é André Filho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gostaria de agradecer a todos que vêm curtindo, comentando e se inscrevendo. O feedback de vocês é muito importante para que eu continue fazendo esses vídeos. Então já deixa o like, se inscreva e comente aqui embaixo o que você está achando dessa playlist de matemática básica. Pode mandar dúvidas e sugestões para os próximos vídeos também. No último vídeo dessa playlist de matemática básica, falei sobre as 4 operações básicas. Se você ainda não viu, corre lá para ver. No vídeo de hoje, vamos resolver um problema que ficou aberto sobre a operação de subtração. Vamos falar sobre os números inteiros e as regras de sinais. Falando então da subtração, se vocês lembram da última aula, eu falei que nós tínhamos um problema com essa operação matemática. O problema é que se a gente fizesse A menos B, essa operação só poderia existir nos naturais se A fosse maior ou igual a B. Então, é natural que surja a dúvida de como podemos resolver essa situação e fazer com que a subtração exista mesmo quando A seja menor do que B. E foi pensando nisso que os matemáticos resolveram estender os naturais e criaram os números inteiros. No caso dos números naturais, nós começaríamos com o número zero, logo depois teríamos o 1, e depois o 2, e depois o 3, e assim por diante. Uma sequência que tem início, mas nunca termina. A diferença aqui nos inteiros é que vamos ter números anteriores ao zero. Eles são praticamente um espelho dos números que vêm depois, então, antes do zero, vamos ter o menos 1. A diferença é apenas o sinal. Antes do menos 1, temos o menos 2, e antes do menos 2, temos o menos 3. Isso vai continuar para todos os números que vêm depois, uma sequência que não tem começo e nem fim. As propriedades da ordem que vimos para os números naturais, como a totalidade e a transitividade, também valem aqui nos inteiros. As flechinhas também indicam quais são os sucessores de cada número, e um número mais à direita é sempre maior do que um número mais à esquerda. Por exemplo, o menos 1 é maior do que menos 3. Damos um nome especial aos números que estão à esquerda do zero, chamamos eles de positivos, e os números à esquerda de zero são chamados de negativos. O zero não é nem positivo e nem negativo. Para representar os inteiros, escrevemos um z com um tracinho a mais, e eles vêm de um infinito negativo, passando por menos 2, menos 1, 0, 1, e assim por diante até o infinito positivo. Mas o que significa exatamente um número ser negativo? O que ele representa? Um exemplo é quando uma pessoa deve dinheiro. Então, ela tem um saldo negativo numa conta bancária. Outro exemplo de números negativos é quando estamos falando de temperaturas muito baixas, ou seja, quando faz muito frio e temos temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Nos números inteiros, sabemos que temos números muito parecidos apenas mudando o sinal. Esses números têm um nome especial e são chamados de simétricos. Alguns exemplos de simétricos são o 1 e o menos 1, o 2 e o menos 2, o 3 e o menos 3. Dizemos que eles têm o mesmo valor absoluto, apenas com sinais diferentes. Dizemos então que o simétrico de 1 é o menos 1 e o simétrico de menos 1 é o 1. Da mesma forma, o simétrico de 3 é o menos 3 e o simétrico de menos 3 é o 3. Uma forma de representar o simétrico de um número é apenas colocando o sinal de menos na frente, ou seja, se tivermos algum número A, o simétrico de A é o menos A. Um exemplo numérico é o simétrico de menos 4, que é o menos menos 4, que é igual a 4. E também, o simétrico de zero é o próprio zero. Mas, afinal de contas, como os números inteiros resolvem o problema da subtração? Veja o exemplo 3 menos 5. Antes, não poderíamos fazer essa conta, pois 3 é menor do que 5. Agora, com os números inteiros, nós conseguimos fazer essa conta. Tirando unidade por unidade, nós antes só poderíamos chegar até o zero
e não conseguiríamos ir mais para trás. Mas como os inteiros têm os negativos, podemos continuar e descobrir que a resposta é menos 2. E além de resolver o problema da subtração, também resolvemos outro problema que destacamos no vídeo da ordem, que é o antecessor do zero. Aqui, podemos ver claramente que o antecessor do zero é o menos 1. Mas agora que temos os negativos, como ficam as outras operações matemáticas? Como seria a soma de um positivo com um negativo, a divisão de um positivo com um negativo, ou a multiplicação de um negativo com um negativo? É para isso que existem as regras de sinais. Podemos dividir essas regras em duas partes. A primeira delas é para soma e subtração. Nesse caso, quando tivermos sinais iguais, nós fazemos a soma dos números e conservamos o sinal deles. Quando os sinais forem diferentes, nós fazemos uma subtração e conservamos o sinal do maior, o maior número em valor absoluto. A segunda parte das regras de sinais é para multiplicação e divisão. Nesse caso, as regras são mais simples e com sinais iguais, o resultado é mais. Com sinais diferentes, o sinal é menos. Para ficar mais claro, vamos fazer alguns exemplos. O primeiro deles é bem simples e já estávamos acostumados a fazer esse tipo de conta. 5 mais 4. Ambos são positivos, ou seja, com sinais iguais, e estamos falando de uma adição. Nesse caso, a regra para sinais iguais é somar e conservar o sinal. 5 mais 4 é 9 e o sinal deles é positivo. O sinal positivo é opcional. O próximo exemplo é 5 mais menos 4. Nesse caso, temos sinais diferentes e estamos falando de uma adição. Então, fazemos a subtração e conservamos o sinal do maior deles, que é o 5. Para o próximo exemplo, temos menos 5 mais menos 4. Nesse caso, os sinais de ambos são iguais. Então, fazemos a soma, 5 com 4 é 9, e conservamos o sinal deles, que é menos. O próximo exemplo é menos 5 mais 4, e o resultado é menos 1. Isso porque estamos fazendo uma soma com sinais que são diferentes. Fazemos então a subtração de 5 e 4, que é 1, e conservamos o sinal do maior deles, que é o 5. Vamos agora para outra operação matemática, que é a multiplicação. Já estamos acostumados a fazer contas com os sinais positivos. 5 vezes 4 é 20. E como eles têm o mesmo sinal, o resultado permanece positivo. Agora, se fazermos 5 vezes menos 4, como o menos 4 é negativo e temos sinais diferentes, o resultado é negativo. A mesma coisa acontece para menos 5 vezes 4, com sinais diferentes, o resultado é menos, e 5 vezes 4 é 20. Agora, com menos 5 vezes menos 4, ambos têm sinais iguais, então o resultado é mais. E isso é tudo. Se você gostou, clica no joinha e se inscreva. Essa é a forma de eu saber que vocês estão gostando e que vai me motivar a gravar mais vídeos. Até a próxima. Tchau!